Bom dia, meu nome é Fábio, professor de História. Hoje a aula está direcionada para o segundo ano do ensino médio, com o tema Primeira Guerra Mundial, que é o capítulo 11 do módulo 3. A Primeira Guerra Mundial ela vai durar 4 anos, que vai de 1914 a 1918. Né? No primeiro tópico eu coloquei a formação da rivalidade entre potências europeias, no subtópico, os principais motivos da rivalidade. Um desses primeiros motivos é o crescimento econômico da Alemanha. Então, como vai ocorrer esse crescimento econômico da Alemanha? A Alemanha foi um país que demorou para sua unificação. Basicamente, a Alemanha ela vai se unificar no século XIX, em 1871, após um conflito chamado de Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha vai vencer os franceses e anexar um território chamado de Alsácia-Lorena. Esse território era rico em carvão e ferro e a Alemanha passou a produzir em larga escala o aço. Essa produção do aço vai competir no mercado internacional com outra potência europeia, a Inglaterra. Então, a Alemanha chegou a produzir mais aço até que os ingleses, gerando a rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra. Depois vamos ter a chamada corrida imperialista. O que foi isso? No século XIX, as potências europeias começaram a disputar colônias na África e na Ásia, certo? Sendo que duas nações terão mais colônias, que no caso foi a Inglaterra e a França. Outros países não tiveram tantas colônias, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália. Isso gerou mais rivalidade entre essas potências, porque todos esses países, essas potências europeias, devido ao processo de industrialização após a Segunda Revolução Industrial, necessitavam de matéria-prima e de mercado consumidor. Então, aqueles que não tinham muitas colônias começaram a gerar rivalidade com aqueles países que tinham mais colônias na África e na Ásia, certo? Uma outra questão é a questão balcânica, ou seja, a disputa por territórios na Europa. Então, muitos já queriam desmembramento, muitos países já queriam desmembramento do Império Turco-Otomano. No caso, os russos, que adotaram uma política chamada de pan-eslavismo, que seria a unificação dos povos eslavos, para aumentar o poder da Rússia e diminuir o poder do Império Turco-Otomano. Essa é uma questão balcânica, mas existem outras questões relacionadas a essa porção balcânica, como a questão do Império Austro-Húngaro, em que vai adotar uma política expansionista de conquistar mais territórios, e isso vai desagradar outro país, que também tinha essa mesma ideologia de aumentar os seus territórios, que foi a Sérvia, que tinha uma política de aumentar os seus territórios e criar a chamada Grande Sérvia, então gerando essa rivalidade por territórios entre Sérvia e Império Austro-Húngaro, certo? Outra questão relacionada à porção balcânica é uma construção da estrada de ferro que a Alemanha queria para ligar o Ocidente ao Oriente, que era chamada Estrada de Ferro de Berlim a Bagdá, com o objetivo de escoamento da produção de petróleo até o Golfo Pérsico, gerando também mais rivalidade com os russos que não queriam a construção dessa estrada de ferro. Beleza? Então, esses são os motivos. Esses motivos vão favorecer para que essas potências europeias comecem a investir cada vez mais em armamento bélico. Então, eles vão investir em armamento bélico, cada vez mais produzir armamento bélico. E o final do século XIX e início do século XX vai ser conhecido como paz armada. Eles vão se armar só esperando o desencadeamento do conflito. Antes disso, eles vão fazer também alianças. Uma dessas primeiras alianças é a chamada Tríplice Aliança, que ocorreu em 1882, entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O objetivo era proteger essas nações militarmente, assim como também foi criada a Tríplice Entente, em 1907, formada por Inglaterra, França e Rússia, certo? Depois vamos para o tópico 2.0, o início da guerra. O estopim da guerra é a morte do arquiduque, a morte de Francisco Ferdinando. Então, o Império Austro-Húngaro ele vai anexar um território chamado de Bósnia-Herzegovina. E o príncipe
né, Francisco Ferdinando, ele vai visitar a capital chamada de Sarajevo em 28 de julho, né, de junho de 1914. Então, 28 de junho de 1914, ele vai visitar Sarajevo com sua esposa e vai ser atacado por um terrorista chamado Gavrilo Princip, que fazia parte de um grupo, né, chamado de Mão Negra. Então, com a morte do príncipe, né, do Império Austro-Húngaro, esse império ele vai culpar a Sérvia, né, que de certa forma tinha relação com esse grupo terrorista chamado de Mão Negra. E aí vai mandar um ultimato, né, para a Sérvia e após um mês vai dar início à chamada Primeira Guerra. Então, a morte foi em 28, né, de junho de 1914 e em 28 de julho de 1914, né, começa a Primeira Guerra Mundial, em que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Sérvia que tinha aliança com os russos, né, os russos vão proteger e declarar guerra ao Império Austro-Húngaro, né, os russos tinham aliança com França, né, que também vai entrar na guerra, assim como a Inglaterra, o Império Austro-Húngaro que tinha aliança com a Alemanha também, né, vai entrar na guerra, então as alianças começam a guerrear entre si, né? Isso é chamada de início da Primeira Guerra Mundial, certo? Essa é a primeira parte do nosso assunto.